Bom dia. Eu sou o Junão, eu tenho 38 anos, sou casado, graças a Deus, tenho 2 filhas, sou um microempreendedor, ajudo pessoas a terem o resultado que eu tive e hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o sofrimento, na ótica de Deus. Então não sei se vocês já viram em algum lugar, algumas igrejas, nada contra, porque cada um tem a sua ideologia e a sua forma de pensar, mas alguns lugares nós já vimos a placa, pare de sofrer. Alguém já viu isso? Em algumas igrejas? Jamais você vai ver isso numa igreja católica. E se você vê, eu peço para você, pode arrancar a placa de lá da frente. Na verdade, na frente de uma igreja católica, o que você vai encontrar na maioria das vezes é uma cruz bem grande, para poder mostrar o caminho a qual nós devemos e queremos seguir. Então o católico, na verdade, ele passa a amar, a ser apaixonado pela cruz, que é talvez o maior símbolo de sofrimento que você já viu. Sim ou sim? Você pega e fala sofrimento, você olha para a cruz, isso porque nós sabemos que a cruz que nós enxergamos é bem diferente daquilo que foi real, não é verdade? Que dizem que Jesus, ele ficou como se fosse um bife pregado na cruz. Que depois, é lógico, para não escandalizar, foi colocado um paninho nos órgãos, para cobrir os órgãos dele e assim por diante. E aí eu pergunto para vocês, nós somos então convidados a sofrer e viver uma vida de sofrimento? Porque a gente vê muitas pessoas que assumem o sofrimento para si e começam a viver pelos cantos, com os ombros caídos, não é verdade? Ai, ninguém me ama, ninguém me quer, tudo acontece comigo. Vocês já viram pessoas assim? Isso quando nós não somos assim, não é verdade? Quando a gente começa a achar que nós somos o centro de todos os problemas que acontecem no mundo, isso quando a gente não assume isso para a gente passa a viver assim. Existe um grande ícone hoje, que o nome dele é Tony Robbins, e ele fala, você quer conseguir uma depressão? É muito fácil. É só você começar a pensar nos seus problemas, curvar o seu ombro para baixo e começa a andar pensando em todos eles. E aí você vai conseguir adquirir uma depressão. Quando a gente fala do sofrimento da ótica de Deus, Deus ele permite com que nós soframos. Mas a gente não tem que ficar olhando para o sofrimento e querer atrair ele toda hora. Todo mundo consegue entender isso? Afinal de contas, em Mateus 16, Jesus, depois de um diálogo com os apóstolos ali, ele fala que o caminho que ele vai seguir, que ele vai subir na cruz. E aí os apóstolos começam a questionar. E ele vira e fala assim, para todas as pessoas que estão ali, se você tiver um desejo de me seguir, ele não chega e fala assim, vem aqui me seguir, vem aqui que eu estou precisando, porque eu tenho aqui um grande projeto de expansão dessa minha ideologia, daquilo que o Pai me enviou aqui. Não, ele fala, se você por um acaso tiver o desejo de me seguir, e seguir isso que eu quero viver, que eu estou projetando para viver, pegue a sua cruz. Ele não tinha morrido na cruz ainda, concorda? Ninguém sabia o que era uma cruz, porque os bandidos, os criminosos da época morriam assim, mas ele disse, pegue a sua cruz e siga-me. Porque nós somos chamados a assumir o sofrimento nosso do dia a dia, mas do contrário, nós não somos chamados a ficar olhando para essa cruz, para esse sofrimento e ficar andando cabisbaixo e assim por diante. Mesmo porque, meus irmãos, dentro da nossa vida nós temos vários aspectos. Como assim vários aspectos? Várias áreas. Tem a nossa vida de sexualidade, a nossa vida de relacionamento, a nossa vida profissional, a nossa vida familiar, sim ou sim? E não são todas as vezes que está tudo indo por água abaixo, não é verdade? Às vezes uma área está boa, outra área está ruim e assim por diante. O meu convite nessa manhã aqui para vocês é que nós consigamos olhar para aquilo lado que está ruim, que está bom, para superar aquilo que é ruim. Como assim? Dentro do TLC, o Treinamento de Liderança Cristã, que é o movimento da Igreja Católica,
nós temos um tema que é sempre mais alto. E nós até fazemos esse símbolo aqui. Faz comigo assim, ó, esse símbolo. Por que nós fazemos esse sempre mais alto? Porque a nossa vida pode começar aqui, e nos percalços que podem ir acontecendo, haja visto a área definida da vida, porque às vezes você está bem na sua vida profissional e não está bem no seu relacionamento. Todo mundo consegue entender isso, né? E aí você acaba tendo um deslize, ou um problema, ou foi mandado embora, etc e tal. E aí, qual é o impulso que vem no nosso coração e o convite nessa manhã de hoje? Que nós olhamos que nós podemos ir sempre mais alto, até daquele patamar, daquele lugar que nós estávamos antes. Então, se nós assumimos isso para a nossa vida, a gente começa a colocar o foco naquilo que é bom. E o sofrimento, ele acaba passando automaticamente. Aí você fala assim, mas como assim passando automaticamente? Jesus, ele tinha um propósito de vida. Ele, como Deus, ele veio ao mundo para poder... Ele mesmo disse isso, né? Quando Pilatos o interrogou, ele falou, sim, eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade, e quem quiser ouvir a verdade, que escute a minha voz. E ele sabia que ele precisava passar pela cruz. Quando ele chegou no Horto das Oliveiras, ele sofreu, sim ou sim. Tanto é que ele chegou a suar sangue. Você já imaginou isso? Eu acredito que o nosso sofrimento não chegou a esse ponto, não é verdade? Por mais que a gente acredite que esteja sofrendo na nossa vida. E ele sabia que ele ia, mas ele disse, esses pensamentos ruins, afasta-te de mim esse cálice, afasta de mim esse sofrimento, porque eu tenho um propósito que eu quero viver, e que eu vou viver. E ele carregou a cruz, e eu imagino que o tempo que ele levou para ele subir até o Gólgota, para ele morrer na cruz, foi um tempo de muito sofrimento. E na Sexta-feira Santa nós relembramos isso. Isso é uma das coisas que eu acho mais lindo na Igreja Católica. Nós somos convidados pela liturgia a reviver o momento, né? O da cruz, o da glória, o do Natal, o do nascimento e assim por diante. E quando ele estava no caminho da cruz, vocês se recordam que as pessoas paravam ele pelo caminho? Né? Que são as estações. E aí ele foi parado e as mulheres de Jerusalém começaram ali a querer consolar ele. E ele disse, basta, porque eu tenho um propósito a seguir. E é o mesmo convite que eu falo para vocês hoje. O sofrimento, ele é natural da vida humana. E por isso que nós carregamos a cruz no nosso peito. E por isso que nós católicos, como eu comecei dizendo, temos como referência a cruz. E na nossa cruz, o cristianismo carrega a cruz. E nós católicos carregamos a cruz com Cristo pendurado. Para nós relembrarmos que é difícil a nossa vida, mas que nós um dia chegaremos à glória. Amém? E o que significa chegar à glória? A gente passar por esse sofrimento de cabeça erguida. Porque, galera, de verdade, o mais gostoso da vida não é quando a gente conquista, é o que a gente faz para poder conquistar. Ao longo a gente vive falando, né, que um dia viveremos no céu junto do Senhor. E a gente vai deixar para ser feliz somente lá? Não. A gente tem que passar por essa vida aqui, vivendo vários momentos de alegria. E pegando esse sofrimento e carregando a cruz e subindo. Porque se eu e se você fizermos isso, a nossa vida diária vai ser uma vida de oferta agradável a Deus. E todas as alegrias vão superar todos aqueles sofrimentos. Amém? Então, para isso nós precisamos ter uma vida com propósito. Você já parou para pensar qual é o seu propósito de vida? O que você tem como propósito da sua vida? Eu não sei se vocês prestaram atenção naquilo que o Santo Padre ele falou aqui. Mas ele passou para a gente a responsabilidade da transformação do eu, não do mundo. Porque se o eu estiver transformado, o mundo também vai estar transformado. Quando a gente pega o sofrimento na Bíblia, ele aconteceu com várias pessoas. Você não acredita que Abraão, mesmo na velhice, não sofria porque ele não tinha filho? É lógico que ele sofria com isso. Só que ele começou a olhar para as coisas boas daquilo que ele estava realizando. E eu sempre gosto e costumo dizer uma frase que eu aprendi. Tudo que você foca, expande.
coloco meus olhos naquilo que está me causando dor, naquilo que está me causando problema, naquilo que está me causando sofrimento, o que vai acontecer comigo, gente? Eu vou sofrer mais ainda. E isso acontece na sua vida também. Na sua vida, aquilo que te causa sofrimento, que vem do exterior, mas aquilo também que nós colocamos na nossa vida. Porque tem coisas que nós podemos mudar e tem coisas que não. Sim ou sim? Se você está desempregado, vamos supor, você pode mudar isso? Você pode fazer a sua parte, que é fazer o quê? Procurar um emprego. É ou não é verdade? Mas para você ser empregado mesmo, isso depende de você? Não depende de outra pessoa. Então o que basta para você é fazer a sua parte. E se você fizer a sua parte, o que vai acontecer? Aí as coisas vão começar a acontecer. E eu tenho a dizer para você, por exemplo, eu tive um relacionamento uma época, eu já era da igreja, e eu tinha eu queria viver uma vida de santidade com aquele namoro, de castidade. Só que eu pegava o meu carro, e a gente morava, sei lá, uns 10, 15 quilômetros de distância, e eu ia no carro, presta atenção nisso, eu ia no carro rezando: Senhor, eu não quero cair hoje. Senhor, faça com que eu não cometa nenhum pecado, porque a gente vai estar lá, e a gente vai namorar, e a gente vai estar sozinho na casa dela. Então, por favor, olha só, gente, vocês estão prestando atenção? Eu ia rezando, falando com Deus, para eu não cair. E chegava lá, o que acontecia? Eu caía. Por quê? Porque o foco estava nisso. Quando a gente coloca o foco numa coisa, isso se expande na nossa vida. Então a gente tem que mudar o foco e começar a olhar para as coisas boas. E se a gente olha para as coisas boas, a gente começa a deixar as coisas, os problemas de lado. Estou me fazendo entendível? Sim ou sim? Sim. Então se a gente tira o foco daquilo que é problema, daquilo que é dor, daquilo que é sofrimento, eu começo a entender a vida de uma ótica melhor. E eu vivendo a vida de uma ótica melhor, eu começo a ser mais feliz. E por incrível que pareça, quando a gente abre a nossa cabeça, as coisas começam a acontecer. E se a gente começa a ser mais positivo, as coisas começam a acontecer. E aí você fala: nossa, que maravilha! É a mesma coisa se você acorda falando: meu, hoje, amanhã é dia internacional disso, né? Hoje eu vou começar a minha dieta. Hoje eu vou começar, vai ser desse jeito. E aí na primeira oportunidade você olha para o Burger King e fala, ou então para o McDonald's, para qualquer outros lugares, que você colocou como propósito em não ir lá porque você quer começar uma dieta. E aí o que acontece? Começa a aparecer vários desses, né, na sua frente. E aí o que você faz? Não sei, né? Cada um faz o que quiser. Ou então quando você pensa assim, vou comprar um carro. E aí você começa a ver esse carro em todos os lugares que você anda. Porque aquilo que você foca expande. E se você focar no seu problema, se você focar na sua dor, no seu sofrimento, isso aí vai expandir. E vai fazer com que você vai se perdendo no meio desse sofrimento. Amém? Então, o convite que eu tenho para fazer para você nessa manhã hoje, qual que é? De você tentar, eu não estou falando para você deixar o seu sofrimento de lado, mas para você tentar olhar para as outras coisas que estão dando certo. E sempre lembrar, lógico, daquilo que você precisa fazer para conquistar e para sair dessa situação aqui. E aí, para eu poder terminar, eu quero dizer a você a mesma coisa que Jesus disse para os apóstolos lá em Mateus 16. Para eu e você aceitarmos a nossa cruz e o seguir. A vida, ela não é fácil. Se alguém disse para você até hoje que a vida é fácil, desculpa, essa pessoa se enganou. Eu costumava dizer que a pessoa mentiu. Ela não mentiu não, ela se enganou. Porque a vida, ela é difícil. E é isso que dá gosto e prazer de se vivê-la. Amém? E para a gente poder exemplificar que tudo que a gente foca expande, eu gostaria da ajuda de alguém. Quem pode vir aqui para poder me ajudar rapidinho? Algum voluntário. Vem, pode vir aqui. Por favor. É coisa simples. E eu gostaria também de, enquanto ele vem até aqui,
dizer que esse projeto aqui é um projeto inovador. E é um projeto que eu tenho certeza que vai revolucionar a forma de nós evangelizarmos. E pedir para vocês que incentivem e que nos próximos você esteja aqui com a sua família. Amém? Vem aqui, amigão. Qual que é o seu nome? Mateus. Mateus, segura essa folha aqui para mim. Não, eu vou segurar, tá bom? Então vamos ficar de frente lá, porque está filmando, a gente é chique. Agora você tá chique, para dar um sorriso para cá. Então, ó, eu vou segurar essa folha. Você vai segurar essa folha desse jeito aqui, ó, tá bom? Segura para mim, desse jeito. Isso, com força. Bastante força. Com força? Eu quero rasgar essa folha. Não, eu segura meio que vou rasgar, tá? Então, se eu pegar essa folha aqui, imagine que essa folha aqui é o seu problema. Se eu fico olhando para o problema, olha só. Tá vendo? Eu estou conseguindo furar ela desse jeito? Não. Você está segurando. Mas está rasgando, né? Agora, se eu foco, e se eu, isso aqui é meu problema, se eu focar nele, eu vou fazer com que ele se expande, não é verdade? E se eu pego as coisas boas, ou então o meu propósito de vida, que depois vocês vão ouvir falar sobre o propósito de vida. Se você pega o seu propósito de vida e foca nele, ao invés dos problemas, maravilhas na sua vida pode acontecer. Amém? Então a vida é assim. Quando a gente expande muito alguma coisa, a gente deixa de olhar para as coisas que podem estar... Porque às vezes a gente está com problema em uma coisinha da nossa vida e todas as outras coisas estão boas. E a gente passa a olhar para isso, ao invés de tudo aquilo que está sendo graça, na minha e na sua vida. Deus te abençoe, espero que você aproveite o máximo desse evento aqui e que a sua vida e a minha vida seja cada dia sempre mais alto. Deus abençoe.